Primeiro Congresso Online Agrofloresta para o Futuro. Meu nome é Fernando Carvalho Vieira, sou engenheiro florestal e essa palestra é a identificação de plantas nativas com potencial econômico para sistemas agroflorestais. Nessa palestra, a gente pincela sobre zoneamento de terras, aptidão agrícola dos solos e aí sim passamos os conceitos das características a se observar nas plantas para uma identificação segura e ao final apresentaremos algumas espécies do cerrado com potencial econômico para produção em sistemas agroflorestais e para o agroextrativismo em locais onde elas acontecem naturalmente. Bom, primeiro tópico dessa oficina, que é o zoneamento de terras, é bastante simples. O zoneamento nada mais é do que o planejamento da ocupação do solo para as atividades humanas, sejam elas um plantio, uma produção pecuária, uma área de urbanização, uma área de um sistema agroflorestal. E o princípio básico a se observar para o zoneamento de terras é muito simples. É nada mais do que os rios, os córregos, as nascentes, de uma forma a garantir que a água que corra por esses cursos d'água tenha a melhor qualidade possível. Então, o princípio básico é proteção das áreas de recarga das nascentes, a não urbanização dessas áreas, nem tampouco a produção em agropecuária extensiva dessas áreas. O ideal é que elas sejam mantidas com a sua vegetação natural. A partir disso, podemos observar no relevo as áreas mais interessantes para que se façam plantios, para que uma urbanização não vá afetar a produção de água dos córregos e que uma área de produção mais extensiva também não vá comprometer a qualidade da água dos córregos. A unidade básica a se observar para o zoneamento são as bacias hidrográficas, mais precisamente as microbacias hidrográficas, porque elas possuem condições ambientais de certa forma homogêneas, né, dentro de uma mesma bacia hidrográfica, né, condições ambientais que mudam de uma bacia hidrográfica para outra. Então, observando a bacia hidrográfica como unidade básica do zoneamento ambiental, a gente fica mais fácil perceber aonde são as áreas de recarga das nascentes, né, as áreas exatamente acima delas, e onde são as áreas declivosas, as áreas que correm risco de erosão, que devem ser mantidas com a sua vegetação natural para proteção do solo, né, e para garantir que não exista um escorrimento da terra e assoreamento dos rios. Né. Outra coisa é para a urbanização muito importante a questão dos esgotos, né, e dos resíduos que acabam escorrendo, né, por parte da urbanização, como óleo de carro, pistas e tudo, que podem comprometer a qualidade da água dos córregos. Então o zoneamento ele é nada mais do que um planejamento de ocupação e uso dos solos e um planejamento também de preservação dos recursos naturais e da ecologia das regiões e da natureza como um todo. Uma vez que somos parte da natureza e precisamos dela para a nossa sobrevivência. Seguido ao zoneamento de terras, é interessante observar a aptidão agrícola dos solos para a escolha de um bom local para um plantio agroflorestal ou um plantio agrícola que seja. E isso pode ser observado por características básicas do solo e da vegetação
que existem no local onde você pretende realizar o seu plantio. Por características do solo, podemos observar a sua textura, a sua maciez, se o solo ele não é muito arenoso, nem muito argiloso, né? Uma textura argilosa, média argilosa, são solos geralmente bons, muito bons para a produção. É importante observar também a pedregosidade do solo, né? Se não é um solo que vai dificultar muito o seu manejo. Solos mais macios com certeza são mais apropriados. E em seguida a vegetação que há sobre o solo, né? O porte da vegetação que existe naquele local vai dizer também bastante sobre a capacidade produtiva daquele solo. Geralmente, muitas áreas, né, no Brasil já estão abertas e a gente não consegue observar a vegetação nativa, original sobre aquele solo, mas observamos remanescentes, né? Ou umas áreas de mata pequena ou de cerrado, né, áreas pouco extensas, ou até alguns indivíduos isolados de árvores na região. Então, geralmente, uma área que tem indivíduos de grande porte tem uma produção melhor, uma aptidão melhor, e também as espécies de árvores que acontecem na região podem indicar isso. Há um exemplo se tem aqui na região centro-oeste, que os mais antigos dizem sobre as terras de aroeira. Terra de aroeira é uma expressão que se usa para terras mais férteis aqui na região dos Cerrados, e realmente a espécie aroeira, né, que é Miracrodon urundeuva, ela acontece em locais onde a fertilidade do solo é maior. Então, conversando com os mais antigos da região, com as pessoas que estão ali há mais tempo, que já viram, né, muitas vezes a vegetação que havia ali antes de ser desmatada, é possível encontrar pistas, né, de elementos básicos para se identificar as regiões com melhor aptidão agrícola e assim ter um plantio mais bem sucedido. É claro que regiões com menor aptidão agrícola, né, às vezes um solo cascalhento, é possível plantar uma agrofloresta, é possível ter retorno, mas pelo ciclo das plantas acabar sendo mais demorado nesse tipo de solo, é interessante procurarmos solos onde as plantas crescerão mais rápido, produzirão melhor e assim facilitará o retorno econômico do sistema agroflorestal de quem pretende implantar. No caso do cerrado, onde se diz comumente que os solos são pobres em nutrientes, né, por serem solos muito antigos, muito lixiviados, né, pelas chuvas, né, ou seja, os nutrientes já foram lavados, escorridos da terra, existe um mito de que os solos são ruins para a agricultura. Mas uma coisa que desmistifica que os solos são ruins para a agricultura são o que vemos hoje em dia da expansão agrícola, né, dentro do cerrado. Cada dia mais o interesse de alguns órgãos do governo e de alguns latifundiários em explorar e abrir mais áreas de cerrado ainda nativos. O que acontece? Na verdade, os solos do cerrado são muito bons na sua estrutura física, são solos muito macios, muito porosos, e a quantidade de matéria orgânica que existe sobre esses solos é bastante satisfatória para a colheita agrícola. Porém, durante os primeiros anos a colheita é boa e à medida que se vão plantando mais e mais de forma extensiva sobre esses solos, a produtividade diminui e daí o interesse do governo e dos latifundiários de aumentarem essas fronteiras agrícolas sobre as áreas de cerrado ainda não desmatadas. E o que acontece é muito simples. A mecanização e a forma
como manejam o solo é totalmente inadequada e por isso faz o solo perder a produtividade. Um dos maiores problemas do solo do cerrado, né, que diminui a produção agrícola, é a sua compactação. E a compactação ela é realizada principalmente pela mecanização agrícola e pelo implemento que é o mais conhecido, talvez, implemento, que é o arado. O que o arado faz? Ele revolve uma camada de solo de mais ou menos 30 centímetros de profundidade e deixa a terra exposta à ação do sol, que causa impacto negativo à microbiota do solo, né, a todos os organismos que mantêm aquele solo bem aerado, né, e bem com uma boa disponibilidade de nutrientes, e também deixa esse solo exposto ao impacto da chuva, ao impacto direto da chuva. As primeiras chuvas que caem, né, durante a estação chuvosa, no início de outubro ali, geralmente, ocasiona uma compactação superficial do solo, né, um selamento superficial dele, que gera uma perda, né, por escorrimento da água, uma perda de solo e de sua fertilidade e uma perda da recarga do lençol freático. Então, mesmo com curvas de nível, como é bastante observado, o arado ele é um implemento que não é bom para os solos do cerrado. Além disso, ele mistura uma fina camada de matéria orgânica que tem de 2 a 5 centímetros da superfície do solo e dilui ela nessa camada de 30 a 40 centímetros do solo, o que faz o solo perder em cerca de 10 vezes o teor de matéria orgânica que ele tem naturalmente, e com isso diminui muito a capacidade de troca catiônica, né, como se diz na ciência, que é traduzindo, é a capacidade que o solo tem de absorver os nutrientes da adubação, retê-los e liberá-los para as plantas à medida que elas forem, né, se alimentando. Então, o manejo inadequado dos solos, né, causando a sua compactação, ela é um dos principais fatores para a redução da produtividade agrícola, né, em qualquer solo, seja do cerrado, seja de outros biomas. Muito mais do que a perda de nutrientes ou a baixa fertilidade do solo em si. Uma solução a isso, né, um exemplo para poder desmistificar essa coisa, 2 implementos agrícolas que seriam legais, por exemplo, para você que quer fazer uma agrofloresta ou um plantio que seja agrícola numa área que já foi pastagem ou numa área que já foi de agricultura extensiva e está com a baixa produtividade. Então, vamos formar um cenário em nossa mente, uma pastagem. Uma pastagem sobre um latossolo vermelho, né, que é um solo macio, solo profundo, que tem muito comum no cerrado. 2 implementos interessantes para começar para quebrar essa compactação do solo são, primeiro, uma grade fina, uma grade leve, só para quebrar o capim que está sobre o solo e dar aquela quebrada na superfície sem revolver o solo, como o arado faz. Grade leve. Em seguida, passar um subsolador, que é uma haste de ferro que quebra a camada compactada que está superficialmente e subsuperficialmente ao solo. Geralmente essa camada subsuperficial compactada acontece muito em terras que foram aradas, porque os primeiros 30 a 40 centímetros ficam soltos, mas a camada logo abaixo fica compactada pelo peso do maquinário, né, dos tratores. Então, quanto menos passar o trator na região, melhor, porque o solo compacta muito. Até implementos por traçado, né, usados
até implementos de tração animal, eles são mais indicados, né, para fazer um preparo do solo, né, em uma área maior do que o trator. Claro que o trator, ele, se bem usado, ele pode ser um grande aliado. Então, é isso. Passa o subsolador, ele quebra a camada compactada do solo e aí a partir dali é possível iniciar a produção agrícola com o solo já com uma estrutura física melhorada, né? E em seguida um manejo que aumente o teor de matéria orgânica no solo vai proporcionar com que eles se tornem cada vez mais produtivos. Então, qual é a importância, né, de reconhecer a vegetação nativa para os sistemas agroflorestais? Bom, a resposta é simples. A diversificação da alimentação, das fontes de alimentos, né, inclusive porque no mundo, eu não sei dizer quantas espécies de plantas tem, mas só no Cerrado tem 11.000 e lá vai espécies nativas, e tantas delas com potencial enorme alimentar, nutricional, tantas delas com enorme potencial medicinal, e hoje em dia usamos pouquíssimas espécies, cerca de 10 espécies de plantas na nossa alimentação comumente. Então, além da diversificação da nossa alimentação, a diversificação do sistema agroflorestal em si, né, porque a biodiversidade é um dos princípios dos sistemas agroflorestais em clima tropical, principalmente, e também a valorização dos frutos da terra, né, e da vegetação nativa de cada lugar, para que a própria população saiba valorizar aquilo que está perto de suas casas, ou às vezes até no seu próprio quintal, né, e algumas frutas que culturalmente as pessoas não aproveitam, né, ou talvez por falta dessa cultura as pessoas não aproveitem, né, uma vez que as populações que estão em contato com a natureza sabem aproveitá-las muito bem, e esse conhecimento ele tem se esvaindo ao longo do tempo pela urbanização, pela globalização, né? E é o momento da gente fazer esse resgate cultural antes que não tenhamos mais a possibilidade de provarmos, né, das delícias que a floresta nativa nos proporciona e de das medicinas e de todos os recursos que a natureza nos oferece. Agora vamos à identificação das espécies. Nessa parte da palestra, nós vamos apresentar as características principais que observamos para a identificação das plantas, dando foco sobretudo nas folhas e nos troncos. As flores são também bastante utilizadas para a identificação botânica, mas como não é sempre que encontramos as plantas com flores, né? Pela sorte temos essa linda caliandra agora de estar florida nessa época, mas como não é ao longo de todo o ano que ela está florida, nós vamos nos ater principalmente às características vegetativas para a identificação das espécies de plantas. O primeiro passo para a identificação das plantas com base nas características vegetativas, as folhas e troncos, é observar o tipo de folha. Basicamente, as folhas elas são divididas em dois tipos, simples e compostas. Como exemplo de folha simples, eu trouxe algumas aqui. Folha simples, essa daqui ela é do brinco de princesa do Cerrado. Uma outra folha simples, da língua de tamanduá. Outra folha simples, que é a folha da mangaba, a mangabeira, daqui do Cerrado. Na praia ela parece um pouco diferente.
formatos diferentes, mas folhas simples. Depois vem as folhas compostas, que tem alguns tipos. Primeiro as folhas compostas pinnadas, aquelas que têm forma de pena. Cada folhazinha dessa é chamada folíolo, e ela inteira é a folha. O ramo principal dela, aqui, é chamado de raque. E essa daqui é o jacarandá cascudo, aqui do cerrado. Já um outro tipo de folha composta pinnada, jacarandá do cerrado. Já uma folha bastante diferente, formato totalmente outro, mas ainda é uma folha composta pinnada. E aqui tem a folha do ingá, outro exemplo de folha composta pinnada, que nesse caso a raque dela tem uma característica interessante que é alada, né? Raque com asinhas, raque alada. Além das folhas pinnadas, tem aquelas folhas que são bipinnadas, ou seja, de cada pena se forma outra pena. No caso, aqui é o angico, a folha do angico, dá para perceber bem, né, que nesse caso da nomenclatura, né, folha, folíolo, e cada folhinha dessa pequenininha é chamada cientificamente de foliólulo. Né? Aqui vai uma folha bipinnada. Outros exemplos de folha bipinnada tem a mimosa, que parece um pouco, né, o estilo dela, com a folha do angico. Tem a folha da orelha de macaco, que é uma folha bipinnada também, de cada pena forma outras penas, e a folha do barbatimão. Dentre as folhas pinnadas, sejam elas pinnadas ou bipinnadas, elas também são classificadas como paripinnadas ou imparipinnadas. Né? No caso, uma folha paripinnada, né? Voltando aqui ao ingá, a folha do ingá tem folíolos em números pares, né? A gente observa mais isso pela terminação dela, não tem nenhum folíolo saindo solitário, né? Já na folha do jacarandá cascudo, ela já tem uma característica mais imparipinada. Mas, bom, isso às vezes acontece algumas variações. Continuando nos tipos de folhas compostas, agora tem um exemplo de folha composta palmada, ou seja, aquela folha que ela é composta em vez de forma de pena, ela tem a forma de mão. Aqui tem uma coleta do ipê amarelo do cerrado ou ipê caraíba, em algumas regiões também chamada de paratudo. Bom, tá aqui, ó, folha composta em forma de mão, né? Folha palmada. Lembrando que tudo isso é uma folha e cada uma do que comumente chamamos de folha é um folíolo. E mais dois exemplos aqui diferentes seria uma folha composta trifoliolada, que pode ser também uma folha palmada, mas por serem só 3 folíolos, costumam dizer trifoliolada nos livros. Essa aqui é a folha do piqui. E também é uma folha bifoliolada, uma folha composta bifoliolada. No caso, essa daqui é a folha do jatobá. Vou pegar só uma aqui. Jatobá do cerrado. Tem vários tipos de jatobás, todos eles têm esse formato de folha. Tem algumas variações em textura, coloração, tamanho e tudo, mas todas elas têm essa folha bifoliolada. Só para finalizar essa parte, algumas pesquisas dizem que a folha composta ela é uma adaptação à herbivoria, né? Uma vez que as plantas elas existem no mundo há muito tempo, né? E vêm coevoluindo e tendo ancestrais comuns. Como é que se daria essa evolução pela herbivoria? Imagine
um herbívoro, né, o grande herbívoro, vem, pega uma folha dessa e come, né? Nhoque, nhoque, nhoque. Comeu e sobrou isso aqui na árvore. A folha ela tá machucada, ela vai, né, naturalmente começar a secar e morrer, perdeu aquela folha, perdeu aquela folha que estava fazendo fotossíntese e alimentando a árvore. Já numa folha composta, veio lá o mesmo herbívoro, comeu a folha, tal, fez a digestão dele e ela ainda continua fazendo fotossíntese porque essa parte que restou da folha não é afetada, né, pela perda que houve. Então tá aí, os tipos de folhas. Seguindo na identificação das plantas, nós observamos a filotaxia, né? A filotaxia é o nome que se dá para a forma como as folhas estão inseridas nos ramos. Então temos 3 tipos principais: folhas alternas, da qual de cada ponto do ramo sai uma folha; folhas opostas, onde de cada ponto do ramo saem 2 folhas, uma para cada lado; e folhas verticiladas, onde de cada ponto do ramo saem 3 ou mais folhas. No caso aqui estão saindo 4 folhas de cada ponto do ramo. E aí dentre elas existem algumas pequenas divisões. Dentre as folhas alternas, elas podem ser distas alternas dísticas, onde todas elas estão no mesmo plano, as folhas estão no mesmo plano. Ou alternas espiraladas, como é o caso dessa planta, onde as folhas estão saindo uma de cada ponto do ramo, mas no formato espiralado, né, de forma a aproveitar melhor a incidência da luz do sol. Né, isso acontece quando o galho está virado para cima, né, no caso aqui essa planta ela costuma ter os galhos mais virados para cima, e essa aqui os galhos costumam estar virados para o lado, né, então por conta disso tem essas variações. Aqui também tem outro exemplo de folhas alternas. Lembrando que isso é uma folha composta, então nós avaliamos a filotaxia da folha como um todo e não dos folíolos. Então daqui dá para perceber bem que são folhas compostas, pinnadas, alternas. De filotaxia alterna. Dentre as folhas opostas, elas podem ser também opostas dísticas, onde elas estão saindo 2 do mesmo ponto e elas estão sempre no mesmo plano, opostas dísticas, ou opostas cruzadas. Aqui tem um bom exemplo de uma folha oposta cruzada, né? A folha oposta, saindo 2 de cada ponto, e cruzadas de maneira que elas aproveitem melhor a insolação. Outro exemplo de folha oposta cruzada, uma folha composta, palmada, oposta e cruzada. É o exemplo do ipê. E mais uma vez a filotaxia verticilada, né? Onde acontecem 3 ou mais folhas saindo do mesmo ramo, do mesmo ponto do ramo. A esse nome se dá a filotaxia dentro do estudo da dendrologia, né? Dendrologia quer dizer estudo das árvores, né? Que é justamente a ciência que identifica as plantas com base nas características vegetativas e não somente nas características reprodutivas das plantas. Observado o tipo de folha e a filotaxia, aí sim começamos a observar o formato das folhas, a textura e por aí vai. Quanto ao formato, tem alguns nomes
né, de acordo com como ela se apresenta, né? Um formato mais elíptico ou um formato mais ovado, né? Formato de ovo. No caso, aí sim, quando são no caso das folhas compostas, né? No caso da folha do jacarandá, cascudo, por exemplo, aí na hora de observar o formato das folhas, aí a gente observa o formato dos folíolos, né? Que já aí essa característica já é mais segura usar do folíolo do que da folha como um todo, né? Claro. Então, no caso aqui, coisas específicas, né? No caso, essas folhas elas ficam dobradas, né? Tipo, os folíolos ficam mais dobrados, caídos. O formato dele é de cada folíolo, né? É um formato mais ovado. Quando a base é mais larga embaixo e o ápice é mais fino, se diz ovado. Quando a base mais larga é no ápice da folha e embaixo é mais fino, se diz obovado, né? Mais um tipo aí. Ou então a folha ela pode ser mais compridinha, né? Cadê um exemplo? Aqui de folhas mais compridas, né? Bom, nos livros de identificação geralmente eles dão um monte de tipos de folhas diferentes e tal. Inclusive no guia que a gente elaborou mostra mais detalhado os tipos de folhas, né? As características mais básicas. Tem guias mais aprofundados, mas o guia que a gente elaborou estará disponível para vocês aí no site do evento. Bom, também observando o formato além de observar o formato das folhas como um todo, a gente observa o formato do ápice, né? Já, por exemplo, essa daqui tem o ápice acuminado, né? Ele vem arredondado e no final faz uma pontinha, né? Um ápice acuminado. Aqui já um ápice mais arredondado e que às vezes faz até um coraçãozinho na ponta, né? Quando é muito forte, o nome dessa característica de ápice se chama cordado. Quando é um pouco mais fraco, se chama retuso, ápice retuso. Ou então um formato de ápice mais... Olha, essa aqui está bem interessante, olha só. Praticamente retuso, mas tem um acuminadozinho no final. Bom, isso todos são características que a gente vai observando. Claro que da ponta como um todo, não dá para tirar toda a planta com base numa folha, né? Aqui já tem o ápice mais agudo. Por isso que quando a gente vai identificar plantas, não adianta chegar só com uma folha, né? Se você vai perguntar para alguém ou vai procurar do livro, não adianta chegar só com uma folha. É interessante que se chegue com o ramo inteiro, porque daí vai ter uma série de características que a gente vai poder observar, né? A filotaxia, se a folha é simples ou composta e tudo mais. Bom, observando o ápice, observamos também a base, né? Por exemplo, a base dessas folhas já é uma base mais aguda, né? Vai se afunilando aos poucos. Já no caso dessa espécie, a base já é mais mais reta, né? Bom, isso tudo são características que a gente vai observando para depois diferenciar as plantas uma da outra. Às vezes tem plantas que são parecidas, mas alguma coisa nela diz que não são a mesma planta. Então a gente vai vendo essas características assim, uma a uma, né? E observando elas mais calmamente. Né? Olha só, um tipo de base de folha diferente. Dentre os formatos de folhas também, no caso do barbatimão, os folíolos são bastante redondos, né? Então se diz orbicular, o nome desse formato das folhas bem redondinhas. Também observamos as margens das folhas. Muitas vezes as folhas elas têm margens bem inteiras, né, lisas, como é o caso dessas aqui. Margens inteiras, né? Essa daqui também
Olha, uma margem inteira. Ou então, outro caso, são margens onduladas. Essa planta aqui, a peroba do cerrado, já apresenta as margens mais onduladas, né? São uma característica dela. Já outras plantas apresentam uma margem. Vou pegar o exemplo do piqui. A margem da folha é mais denteada, né? Ou serrada. Outro tipo de margem que a gente pode observar é já mais serrilhada, né? Essa aqui é um pouco mais difícil de ver. Deixa eu ver se essa daqui dá pra pegar uma boa aqui pra mostrar. Como é que tá aí, cameraman? Margem serrilhada. Deu pra focar? Beleza. Bom, isso tudo aí são características que a gente vai observando, né? Além disso, observamos a textura das folhas, se ela tem uma folha mais macia, né? Se ela é uma folha lisa ou se ela é mais pilosa. Já algumas já tem uma textura bem grossa, né? Como o Ipê-Caraíba já tem uma textura bem grossa. Aí esses nomes se dão assim, quando ela é bem macia, se diz folha membranácea. Quando ela é mais grossa, é uma folha coriácea. Quando ela é peludinha, né, se diz folha pilosa. Quando ela é mais lisa, se diz folha glabra. Isso tudo são termos que encontramos nos livros, né, de identificação. A coloração delas também é interessante. No caso dessa planta, ela tem uma variação de coloração na parte de cima da folha, bem diferente da parte de baixo, né? Embaixo ela é bastante branca e em cima bem verdinha. Quando a cor na parte de cima da folha é igual à cor na parte de baixo da folha, deixa eu pegar um exemplo aqui, mais parecida, ela é chamada de concolor. Agora, quando já tem uma diferença, né, grande já na cor da folha, na parte de cima e na parte de baixo da folha, ela é chamada de discolor. Folhas discolores. Também características complementares à identificação das plantas são a exudação. Exudação é quando a gente arranca uma folha. Deixa eu pegar um exemplo aqui da mangaba. Quando a gente arranca uma folha, a planta sai leite, né? Planta leitosa. Então, no caso aqui, se diz uma exudação leitosa. Quando a planta sai uma gotinha mais transparente, se diz exudação hialina. E também existem alguns casos específicos, né? Tem planta que solta uma exudação bem alaranjada, outras bastante esverdeadas, assim, bem vivas, da cor dessas maritacas que estão fazendo festa aqui atrás. Beleza, é isso aí. Bom, também outras coisas que sentimos, né? Geralmente estava falando de coisas que observamos para identificação, agora uma coisa que sentimos para identificação das plantas são os cheiros, né? Para sentir o cheiro de uma folha, a gente amassa ela, sente o cheirinho. Algumas famílias têm um cheiro característico, né? Então, se você pegar uma folha de manga, você amassa ela, tem aquele cheiro de manga. O caju, que é da mesma família da manga, também você amassa, também tem um cheiro de manga. Ou você pega a folha e amassa, ou então, assim que arranca a folha, cheira bem o talinho dela, né? Aí com isso a gente começa a perceber as plantas e muitas vezes a gente consegue identificar ela até pelo cheiro. Algumas vezes, né? Mas é porque o cheiro são geralmente características bem marcantes, né? E ficam gravadas na memória. Além disso, bom, aproveitando esse assunto do odor,
né? O odor geralmente ele é armazenado em glândulas dentro do limbo foliar, né? E algumas vezes a gente observa essas glândulas quando observada a folha contra a luz, né? Eu vou pegar um exemplo aqui. Uma coisa que é interessante observar também é a planta contra a luz. Dessa forma a gente pode observar nela nesse caso aqui podemos observar pequenos pontos de glândulas no limbo foliar. Esses pequenos pontos são glândulas que geralmente armazenam óleos essenciais e dão um odor característico, né, às folhas. Além da observação das glândulas, é bastante interessante observar o desenho das nervuras, né, que contra a luz são mais facilmente visíveis. E logo a gente vai falar sobre os tipos de nervuras que também são características que observamos para identificação. Outros tipos de glândulas que acontecem nas plantas são os chamados nectários extraflorais, ou seja, trazem néctar e estão fora da flor. No caso aqui do ingá, a gente observa nectários extraflorais entre os folíolos da folha composta. São essas bolinhas ou essas taçazinhas que tem bem aqui. E essas glândulas oferecem alimento, geralmente a formigas, que como contrapartida protegem a planta contra a herbivoria. É claro que nem sempre é tão eficiente, mas é uma estratégia. Também observamos os pecíolos das plantas. O que são os pecíolos? São o talo da folha, né, que liga a folha ao ramo. Então, no caso, vou dar um exemplo aqui para vocês. O tamanho do pecíolo também muitas vezes é interessante. Essa aqui tem mais ou menos 1,5 cm. Essa daqui tem um pecíolo bem pequenininho, meio centímetro mais ou menos, o pecíolo dela. Já outras plantas elas têm um pecíolo já bem maior, como por exemplo no caso do ipê. O pecíolo dela é tudo isso, né? Então o pecíolo aí com cerca de 10 a 15 centímetros. O pecíolo também é interessante observar que ele tem uma espécie de canaleta, né, nele. A isso se dá o nome de pecíolo acanalado. Também observamos nas plantas o pulvino, que é justamente a parte mais dilatada da folha, que prende ela junto ao ramo. O pulvino e as gemas, eles geralmente são visíveis, né, na inserção das folhas nos ramos. E eles mostram para a gente se a folha é simples ou composta. Por exemplo, nesse jacarandá cascudo, o pulvino, que é essa parte dilatada da folha, mostra que ela é uma folha composta. E na axila da folha tem uma gema, onde dela vai se originar ou um novo galho ou um botão floral. No caso do jacarandá cascudo, tem essa gema bastante desenhada, assim, bastante interessante, que é típico do gênero desse tipo de jacarandá, que é uma leguminosa, né? A família é Fabaceae e o gênero é Macerium. Já aqui na Casearia silvestris, né, na língua de tamanduá, a gente observa que as gemas viraram botões florais, né, viraram flores, e as gemas bem na axila das plantas das folhas mostra que são folhas simples, né? Parece uma folha composta, mas se fosse folha composta, as flores não dariam no meio da folha, né? Elas dariam na axila da folha. Então por isso mostra que aqui é uma folha simples. Bom, e por fim observamos as nervuras das plantas, né? Primeiro, como que a nervura está em relação ao limbo foliar. No caso aqui, são nervuras salientes, elas estão acima do nível da planta, né? Nervura saliente. Já no caso dessa folha, a nervura central
aqui do araçá, a nervura central é saliente. As nervuras secundárias, elas são imersas. Elas não têm elas não estão nem para cima nem para baixo, né? Assim, nem afundadas e nem salientes no nível da folha, né? Então aí se diz imersas. Já quando as nervuras elas estão de certa forma afundadas. Eu vou mostrar essa aqui de novo. Eu ia mostrar o piqui, mas não achei. Aqui mostra um caso de inervação que na parte de cima dessa folha ela está impressa, ou seja, parece que ela foi apertada e afundada, né, dentro do limbo foliar. Aí aqui agora o último take. Ah não, fala assim mais um aqui, ó, mais um. Dá pra dar um zoom bem legal aí? Aqui é interessante também observar o desenho da nervura, né? No caso aqui tem uma folha com um desenho bastante recortado, né? A isso se dá uma nervação reticulada, o nome, né? Então os desenhos das nervuras, eles também são características bem interessantes a se observar. E agora, por fim, a gente vai apresentar aqui os 4 tipos principais de nervuras que acontecem geralmente nas plantas. Agora, os tipos de nervuras, a gente pode identificar na planta da esquerda uma nervura broquidódroma, ou seja, a nervura secundária ela se encontra com a próxima nervura secundária, né, logo acima dela, antes de tocar a margem. A isso se dá o nome de inervação broquidódroma. Logo na direita, tem outro tipo de planta com a nervação chamada eucampidódroma, né, onde a nervura secundária ela chega à margem sem se tocar, né, com a próxima nervura de cima. O próximo tipo de inervação que temos é acródroma. Agora pode pegar um pouco mais de longe. Acródroma é assim, esse tipo de inervação típico da família das quaresmeiras e das pichiricas, onde existem 3 ou até 5 nervuras principais e as nervuras secundárias são bastante paralelas. E por fim, né, dentre os principais tipos de inervação que podemos observar, é a inervação craspedódroma. Ou seja, nesse caso aqui, a inervação secundária ela se subdivide antes de tocar a margem e ela não chega, às vezes acontece, né, de elas terem se encontrado aqui, mas já não são as nervuras secundárias que se encontraram, são as terciárias, né? Então a nervura secundária se divide antes de tocar a margem, né? Tá vendo que o padrão já é mais diferente do que aquelas outras apresentadas. Vamos apresentar agora algumas espécies nativas do cerrado com potencial para SAFs. Essa daqui é o piqui. O piqui é uma planta de folhas compostas, trifolioladas, opostas, cruzadas, né? As folhas são pilosas. As margens são denteadas. O tronco dela faz esses quadriculados. Aqui é uma árvore de pequeno porte ainda, mas o piqui é uma espécie bastante interessante e com a aceitação cada vez melhor pelo consumidor. Agora o cajueiro. Bom, caju todo mundo está cansado de saber que é uma fruta maravilhosa, uma castanha maravilhosa, mas só para constar que é uma planta nativa do Brasil, do Cerrado e de outros biomas, e que também tem um potencial muito bom para a produção em sistemas agroflorestais, em pomares agroflorestais. É uma planta de folhas simples, alternas, espiraladas,
As folhas são bem lisas, né, glabras, muitas vezes com colores. Quando se arranca uma folha e sente o cheiro aqui, tem um cheiro de manga, da família das Anacardiaceae. E essa daqui tá florida, né, com a inflorescência aí com florzinhas bem bonitas. Aqui tem o ingá, que é uma planta nativa do Brasil, existe no bioma cerrado também, nas matas. Tem muitas variedades de ingás e ela produz um fruto comestível. Esse aqui é o ingá de metro, ele tem folhas compostas, pinnadas, com glândulas aqui na raque, nectários extraflorais. A raque dela é alada, muitos ingás têm essa característica, nem todos. E tronco liso, em geral, dá um toque do tronco. E se olhar bem de perto, o tronco ele tem lenticelas, que são estruturas de respiração do tronco. Geralmente o ingá tem essa característica bem marcante, as lenticelas visíveis. E aqui esse ingá ele tá com um fruto verde, né? No caso disso, como é ingá de metro, é o tamanho do fruto dele, da vagem. Aqui quando o fruto amadurece, em volta das sementes fica um algodão doce, bem gostoso, em volta das sementes. Tem vários tipos de ingás, alguns pequenos, alguns grandes, tem ingá de conta, esse aqui é o de metro. Uma variedade muito grande de ingá, que é uma planta muito boa, porque ela produz muita massa também, é boa para poda nas agroflorestas. Se der para dar um take da flor dele, ó, dá um zoom na flor. Ó, que beleza. A flor do ingá é uma leguminosa mimosoide, tem essa flor parecida da caliandra. Beleza. Essa planta aqui também é bastante interessante, é o xixá. Ela é bastante comum em matas secas no cerrado e também acontece em outros biomas. E ela é interessante porque produz uma castanha comestível. Ela tem folhas palmadas, simples, embora pareçam folhas compostas, mas os folíolos não se separam. Então são folhas palmadas, simples, alternas e espiraladas. E bastante grandes as folhas dela. O fruto, agora está sem fruto, ela está começando a dar flor. É aquele fruto vermelho que parece uma estrela com umas bolas pretas dentro, que são as castanhas. Essa é a cagaiteira. Ela é uma planta da família das mirtáceas, né, que é a família da goiaba, da pitanga, da jabuticaba. E ela é, dentro da classificação, uma eugênia. Então ela é um tipo de pitanga. Todo mundo gosta dela, inclusive as borboletas, não sei se vocês estão vendo. Aí ela é uma planta de folhas simples, opostas, cruzadas. O formato das folhas é meio ovalado. E ela é bastante cascuda, né? Ela tem um tronco castanho, escuro, com fissuras descontínuas. E é uma fruta muito deliciosa, que dá para fazer suco, sorvete, dá para fazer licor, vinho. Eu já fiz e deu certo. Ficou alcoólico e deu certo, foi legal. Esse aqui é o murici, é uma planta da família da acerola. Também é um fruto que tem bastante vitamina C. Esse murici é comum no cerrado, mas existem outros tipos. Porém esse aqui é o que o fruto é mais carnoso, é Birsonima verbacifolia. Os muricis são do gênero Birsonima e tem diversos tipos de murici no Brasil, muito apreciado aí por muita gente. E é um fruto aí também com potencial para comercialização e incrementação da alimentação.
É uma planta com folhas largas, né, bastante pilosas. São folhas opostas e cruzadas. Geralmente os muricis, esse gênero Birsonima, tem folhas opostas. Aqui tem um jeitão dela aqui, como ela é presa no ramo. Aqui é o bacupari do cerrado, Salacia crassifolia. Ela dá uma fruta boa de comer in natura, não é tão carnosa, mas por ser uma planta frutífera do cerrado, é bastante válido apresentá-la. Existem outros tipos de bacupari, até outros gêneros de plantas são chamados de bacupari também. Então o nome é interessante de procurar, de plantas nativas do Brasil com potencial alimentar. Ela tem folhas simples, alternas, elípticas. O tronco é cascudo, com fissuras descontínuas. E logo aqui ao lado tem uma espécie de araçá. E os araçás, eles são goiabas nativas, né, do gênero Psidium, da família das mirtáceas, que é a família da goiaba. A goiaba se chama Psidium guajava. Essa daqui é Psidium myrsinites, araçá do cerrado. Pode ver que o tronco parece inclusive o tronco de goiaba. Assim como a goiaba, ela tem folhas simples, opostas, cruzadas em geral, e ao se destacar uma folha e amassar ela, tem um odor característico bastante cheiroso, né? E ela dá os araçás, né? Eles são como goiabas, né? Existem vários tipos de araçás. Essa planta, ela é o caqui do cerrado. Ela é uma planta do mesmo gênero do caqui. O caqui é Diospyros caqui e essa daqui é Diospyros burchelli, ou no nome popular é chamada de olho de boi. Ela tem esse tronco escuro, bastante fissurado, com fissuras até contínuas. As folhas dela são simples, alternas, espiraladas, bastante pilosas. E ela tem essas gemas bastante características aqui nas axilas e nas folhas, né? Lembrando das gemas, né? Que as gemas são o que caracterizam as folhas como simples ou compostas, que na axila de cada folha sempre tem uma gema. Então é uma das pistas aí para identificar se a folha é simples ou composta. Eu esqueci de mostrar isso antes, vou mostrar só um takezinho de uma folha composta e as gemas dela. Folhas bastante pilosas do caqui. Bom, como curiosidade, às vezes nas oficinas que eu ofereço, muitas pessoas perguntam se existem plantas tóxicas no cerrado, né? Bom, esse aqui é o único caso que eu conheço de uma planta que tem alguma toxicidade, que é a mata-barata, o nome popular. Ela é usada às vezes como inseticida por comunidades tradicionais. O nome popular dela é Andira paniculata, com alguma sinonímia também com Andira vermífuga. E ela confunde porque o fruto dela parece comestível, mas não é aconselhável. Ela é uma planta de folha composta, pinnada, alterna e espiralada. E, bom, o conhecimento das plantas ele vem aos poucos, né? Então, pouco a pouco a gente foi conhecendo as plantas, espécie por espécie, sabendo das características de cada uma e do aproveitamento de cada uma, né? Seja alimentício, seja medicinal, no caso essa daqui que é inseticida, ou algumas que
até o aproveitamento madeireiro, né? E algumas que não são, usam não é indicado, né? Pouco a pouco a gente vai aprendendo. Essa é a mangaba, que eu acredito que das plantas que eu estou apresentando hoje é o que tem maior potencial alimentício dessas plantas. Ela tem uma fruta super saborosa que dá lá para o mês de novembro e ela é muito boa para suco, para sorvete, né, para congelar, fazer polpa. Ela é uma planta maravilhosa e eu acho que ela tem a capacidade de se dar muito bem em SAFs e aumentar a quantidade dela, de disposição dela no mercado, porque a aceitação é sempre boa. Todo mundo gosta de suco de mangaba. Quem conhece, quem beber, vai gostar. Ela tem folhas opostas, em geral dísticas, folhas simples, com as nervuras bem paralelas. E ao se arrancar uma folha, ela solta leite. Tem exudação leitosa. A família dela é a Pocinácea, a família do jasmim. A florzinha dela parece a flor do jasmim, inclusive. Essa é o jatobá do cerrado. Eu apresentei ela antes, né? Aquela espécie que tem a folha bifoliolada. O jatobá ele tem um fruto que produz uma farinha muito nutritiva, muito rica em vários minerais, fósforo, magnésio, zinco, ferro, e com certeza seria uma solução aí muito boa para botar na merenda escolar, uma solução muito boa para a desnutrição. E a farinha dela hoje em dia ela tem um valor no mercado muito bom, que a sua procura tem aumentado. Existem outras espécies de jatobá, esse é o jatobá do cerrado. Existem espécies de jatobás da mata, onde muitos raizeiros também extraem a seiva do jatobá, que é muito medicinal. E bom, essas são as espécies que temos aqui nesse cerrado para mostrar para vocês, que tem aqui nas redondezas. Além dessas espécies que apresentamos, tem o araticum, que é como se fosse uma pinha ou uma graviola do cerrado. Tem o baru, que é uma castanha do cerrado, muito apreciada também, o valor econômico dela é bom. É como se fosse um amendoinzão do cerrado, né, uma árvore. O buriti, que embora não dê para cultivar em agrofloresta, ele é muito bom para agroextrativismo, com potencial de alimento também muito nutritivo, muito bom o fruto do buriti. O azeite do buriti é super medicinal. E algumas outras plantas, tanto do cerrado quanto de outros biomas, que são extremamente nutritivas e que, à medida que a curiosidade de cada um fosse aguçando e procurando fazer testes, né, de cultivar essas espécies, com certeza muita informação vai ser gerada, muito alimento puro e nutritivo vai começar a surgir a cada dia na mesa dos brasileiros e das pessoas de todo mundo. Então esse é o recado aí para todo mundo que está assistindo. Espero que tenham gostado e caso queiram se aprofundar no estudo, né, das plantas, tem uma série de livros, sites na internet, pesquisadores que podem ajudá-los a se aprofundar nesse conhecimento. Bom, identificação de árvores ela tem muitos detalhes, né? Não só de árvores como de plantas, né? De todas as plantas. Aqui nessa palestra a gente se ateve mais às características vegetais, né? Falando sobretudo sobre os tipos de folhas que podemos observar, os tipos de troncos, né? E o jeitão da árvore a gente vai aprendendo com a experiência, né? Com o tempo, com a observação, o formato das flores, né? Quando a gente vai observar as flores em campo, geralmente a gente observa mais o tamanho, se ela está em inflorescência ou se está solitária,
se, né, a coloração, também podemos verificar assim, o número de pétalas e sépalas, para poder daí já ter uma diferenciação maior. Mas enfim, como nem sempre vemos com flor, nos atemos a essa palestra pelas folhas e aos tipos de frutos também. Existe uma enorme variedade de tipos de frutos, mas são muitos detalhes para falar de uma vez só, e eu achei um conteúdo muito extenso, né, para se assimilar assim também numa palestra de videoaula. O mais importante é introduzir ao assunto, né? E quem tiver curiosidade de se aprofundar melhor, tem vários livros especializados, né, para identificação de árvores e de plantas. Eu vou apresentar alguns deles que eu tenho aqui. Um deles é esse do Instituto Plantarum, do professor Lorenzi. Esse aqui é o Árvores Brasileiras, mas o Instituto Plantarum eles têm diversas publicações maravilhosas de árvores, de plantas medicinais, sobre as famílias das plantas. Recentemente saiu um de plantas alimentícias não convencionais, que esse é maravilhoso para esse assunto que estamos tratando nessa palestra. E podemos encontrar esses livros e comprar através do site do Instituto Plantarum. Aqui também tem um livro da EDUSP, editora da USP, Árvores da Floresta Estacional Semidecidual. Esses aqui são editados pela Universidade de Brasília. Esse aqui é o Guia de Observador de Árvores, onde ele é um livro, né, um guia que explica exatamente isso que a gente está passando nessa palestra. Ele foi escrito e organizado pelo professor Manuel Cláudio da Silva Júnior, com colaboradores, e o professor Manuel Cláudio foi quem me orientou na graduação de Engenharia Florestal. Agradeço muito a ele por todo o conhecimento e oportunidade que me proporcionou. Também do professor Manuel Cláudio tem o livro 100 Árvores do Cerrado, onde todas as espécies que mostramos aqui nessa palestra estão incluídas nesse livro, e as características, os nomes delas estão incluídas no livro. Um livro com bastante fotos, a descrição bastante detalhada e também com chaves de identificação, que ajuda muito a identificar as plantas em campo. Também da editora da UNB tem esse Frutos e Sementes do Cerrado Atrativos para a Fauna, onde tem alguns frutos interessantes também para produção em sistemas agroflorestais. E também tem esse livro aqui interessante para a turma da Caatinga, que é da editora da Universidade Rural do Semiárido, que foi organizado pelo professor Braulio Gomes de Lima. Beleza. Eu sou Fernando Carvalho Vieira, agradeço a todo mundo que assistiu a essa palestra. Esqueci de falar. Quem quiser se aprofundar também ainda, né, nas plantas, existe o site da Flora do Brasil, organizado pela turma do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Bom, ninguém dessa turma está pagando para a gente fazer propaganda, não. A gente está fazendo propaganda do material que é bom, não é verdade? E um abraço aí para todo mundo que organizou esses materiais maravilhosos, né, que tanto nos auxiliam na identificação botânica. E também, além do site do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, tem o projeto Reflora, com uma diversidade legal de espécies. Já tem muito material lá e com fotos, né, do material bem identificado, né, com segurança, e informações bastante preciosas sobre as plantas. E é isso aí, muito obrigado a todo mundo, beijos e abraços.